Oi pessoas do MESMED, tudo bom? Como eu prometi, vamos resolver aqui algumas atividades, tá? Coloquei alguns exercícios que me pediram no privado e vamos resolver um por um, comentando cada alternativa. Lembrem-se que qualquer dúvida que vocês tenham, sintam-se à vontade, estamos à disposição sempre para saná-las por vias pessoais, para que vocês possam tirar dúvidas, ok? Vamos lá. Vamos começar pela primeira questão de vocês, uma questão que vai trabalhar as características gerais dos vírus, tá? Atuando como um pirata celular, um vírus invade uma célula e assume o comando, fazendo com que ela trabalhe quase que exclusivamente para produzir novos vírus. O vírus ele é considerado um pirata celular por quê? Vamos lá. Ele é destituído de proteínas específicas. Não, na verdade, o vírus tem proteínas bem específicas, inclusive aí essas proteínas específicas que o vírus tem é que permitem que ele tenha a capacidade de infectar determinados tipos de células, de determinados organismos, tá? Nós dizemos, inclusive, que os vírus, eles apresentam uma certa especificidade. Um vírus que parasita um ser humano não necessariamente consegue parasitar um cão, por exemplo, porque seriam necessários aí proteínas similares para que eles pudessem parasitar. Então, existe uma certa especificidade. Apresenta DNA e RNA como material genético. Então, quando nós falamos de vírus, nós vimos que uma das características mais marcantes deles é justamente de não possuir os dois ácidos nucleicos simultaneamente. Todos os seres vivos que possuem células possuem DNA e RNA simultaneamente, e vírus não. Ou ele possui só DNA, ou ele possui só RNA. Claro que nós sabemos que existem exceções, mas estamos falando aqui de regra, de característica geral. Lembrando ainda que quando eu falo de vírus, o DNA dele pode ser de fita dupla, como é padrão, mas eu posso ter DNA de fita única. Bem como o RNA pode ser de fita única, que é padrão, mas eu posso ter também vírus de RNA de fita dupla, tá? Invade qualquer tipo de célula, causando doença. Qualquer tipo de célula não. Justamente porque a gente volta para cá. Os vírus possuem proteínas que vão fazer com que eles tenham certa especificidade no tipo de célula que irão parasitar. Um vírus, por exemplo, bem conhecido da gente, o HIV, ele só consegue parasitar células que têm o receptor CD4. Por isso que a gente sempre fala, por exemplo, que eles parasitam os famosos linfócitos CD4, tá? Exibe estrutura celular simples como a dos procariontes. Não, eles não exibem estrutura celular, nem simples nem complexa, simplesmente porque vírus, ele é um organismo acelular, ele é desprovido de qualquer tipo de célula, ok? Então, nosso gabarito aqui, letra E, ele utiliza a maquinaria celular na síntese de seus componentes, perfeito, ele vai utilizar os aminoácidos, ele vai utilizar os ribossomos, vai utilizar o RNA transportador, tá? Vai utilizar toda a estrutura metabólica, toda a maquinaria biosintética da célula para que ele possa sintetizar os seus componentes. Tranquilo? Vamos à próxima questão. Questão 7. Na análise dos vírus, observa-se que eles são dotados de diversas características. Dentre as características dos seres vivos, aquela que pode ser encontrada nos vírus. Então, observe que ele quer saber uma característica típica de ser vivo que eu encontro nos vírus. Lembrem-se que vírus, eles são organismos que causam conflito no meio científico, porque possuem características típicas de seres vivos ao mesmo tempo que não possuem algumas características de seres vivos, né? Então, quando eu falo que vírus é ser vivo, eu estou levando em consideração, por exemplo, o fato de ter material genético, eu estou levando em consideração o fato de terem capacidade de mutação, de evolução e de, consequentemente, aí, reprodução, tá? Quando eu digo que eles não têm características de seres vivos, geralmente eu me refiro ao fato de não terem estrutura celular e também ao fato de não terem metabolismo próprio, tá? Então, vamos à análise das alternativas. Quais seriam aqui características típicas de seres vivos que eu encontro nos vírus? Evidenciar presença de organelas que atendem suas necessidades metabólicas. Bom, eu tenho dois problemas nessa alternativa. Primeiro, porque o vírus não tem organela nenhuma, nem mesmo ribossomo. Segundo, porque ele não tem necessidade metabólica, simplesmente porque não tem metabolismo próprio.
tá? Sofrer mutação quando se encontra no interior da célula hospedeira. Sim, isso aqui é uma característica típica de ser vivo. O vírus ele tem capacidade de sofrer mutação no momento em que ocorre a replicação do seu material genético, e essa replicação só ocorre quando eles estão no interior de células hospedeiras. Especialmente se eu estiver falando de vírus de RNA, a taxa de mutação é maior, porque lembrem-se que o RNA ele costuma ser um ácido nucleico mais simples, então consequentemente mais instável e mais suscetível a mutações. Gabarito aqui, B de brigadeiro, mas vamos analisar as outras alternativas. Possuir uma maquinaria biosintética dependente de seus ribossomos. Nem uma coisa nem outra. Vírus nem possui maquinaria biosintética e muito menos possui ribossomos próprios, tá? Apresentar uma membrana plasmática envolvendo seu material genético. Não, eu poderia encontrar aqui, eu vou encontrar aqui uma cápsula proteica envolvendo seu material genético, mas uma membrana plasmática não. Membrana plasmática, ele é uma estrutura de organismos que possuem células. E vírus, no caso, ele não tem célula, então não faz sentido aqui falar em membrana plasmática. Se eu estivesse falando de uma cápsula proteica, de um capsídeo envolvendo seu material genético, perfeito. Mas membrana plasmática é uma estrutura celular e vírus não tem estrutura celular. Apresenta DNA, RNA e proteínas que participam de sua organização procariótica. Primeiro, não tem organização procariótica nem eucariótica, vírus não tem célula. Segundo, DNA e RNA juntos não. Ou DNA ou RNA. Proteínas vão ter, de fato, tá? Proteínas com DNA ou proteínas com RNA. Mas lembrando que, independente disso, eles não têm nenhuma organização celular. Nem procariótica, nem eucariótica, tá? Letra B de brigadeiro. Próxima. Quarta questão, coloquei fora de ordem, me desculpem. Tá? Volta aí a página. Os vírus causam as doenças mais mortais conhecidas pelo homem, inclusive a AIDS, a varíola e a gripe. Mas os seres humanos são apenas uma das muitas espécies que sofrem com o vírus. Esses minúsculos parasitas são, sem dúvida, as formas biológicas mais bem-sucedidas do mundo e podem infectar dos ramos da árvore da vida, de plantas e até bactérias. Em relação aos vírus, é correto afirmar. Vamos lá. Vou colocar aqui o marcar texto. São parasitas intracelulares obrigatórios? São, verdadeiro. Ou seja, precisam estar dentro de uma célula para que possam se reproduzir e acabam causando danos, danificando essa célula mais cedo ou mais tarde, de fato. Desprovidos de mutações, né? Quiséramos nós que eles fossem desprovidos de mutação. E sem metabolismo, engoli ali o M, foi mal. Tá? E desprovidos de mutações. Gente, olha só. Se vocês estiverem acompanhando, inclusive aí, as últimas notícias, né, desde o finzinho de dezembro, na verdade, as coisas começaram a ficar na mídia, né, mais visíveis a partir de janeiro, né, quando tivemos a primeira morte aí de COVID, causada pelo Covid-19, pela doença Covid-19. Se vocês estiverem acompanhando aí, então, né, esse tipo de coronavírus, aí o SARS-CoV-2, que é quem causa a Covid-19, vocês vão ver, inclusive, que eles são resultado de uma mutação, né, de outros coronavírus pré-existentes e que, inclusive, até aqui no Brasil, pacientes do Brasil já apresentam linhagens desse vírus com algumas mutações já detectadas. Então, eu não posso falar de hipótese alguma que vírus ele é desprovido de mutação, tá? Para sua replicação, utilizam a maquinaria biosintética da célula hospedeira, utilizam de fato, como enzimas e organelas. Perfeito, já é aqui o meu gabarito. O vírus ele vai utilizar toda a estrutura metabólica da célula. A única coisa que o vírus realmente utiliza de seu é o RNA mensageiro, apenas. Fora isso, o resto ele vai utilizar da célula. Alguns vírus possuem enzimas também, como integrase, transcriptase reversa, mas a maioria deles vai utilizar basicamente aí o seu RNA mensageiro e o restante a maquinaria biosintética da célula hospedeira, tá? Por serem desprovidos de organização celular específica. Veja só, algumas pessoas ficaram em dúvida nessa questão por conta disso aqui. Por serem desprovidos de organização celular específica, não podem ser encontrados em nenhum reino.
Aí a pessoa pensa assim, realmente ele não tem célula, e é por isso que ele não é encontrado em nenhum reino. Para ter cuidado, não é isso que ele está dizendo nessa alternativa. Quando ele fala que ele é desprovido de organização celular específica, ele está dizendo que ele tem célula, só que não necessariamente de um único tipo. É como se os vírus pudessem ter diferentes tipos de células, ou seja, não teriam uma organização celular típica, característica, específica, mas teriam uma organização celular. E isso não é verdade. Quando eu digo que vírus não tem organização celular, é porque não tem mesmo. Não estou falando que ele não tem um tipo específico, não. Ele não tem organização celular, beleza? O material genético é envolvido diretamente por uma membrana lipoproteica, ou seja, uma carioteca, e por isso são classificados como protozoários. Não são classificados como protozoários e não possuem nenhuma membrana lipoproteica envolvendo o seu material genético. O máximo que possuem, volto a enfatizar, é um capsídeo, apenas, somente, tá? A membrana proteica, denominada capsídeo, bom, se é somente proteica, já não é membrana, porque membrana ela é lipoproteica, já começa daí. Então, de cara, já afirmo que vírus não tem membrana. É formada a partir de proteínas originadas da expressão de genes da célula hospedeira. Não, quem tem a informação genética acerca da sequência de aminoácidos da proteína do capsídeo é o material genético do vírus. O material genético do vírus, justamente, ele tem informação genética acerca das proteínas do capsídeo e acerca também de possíveis enzimas que esse vírus venha a ter. Então, definitivamente, aí não é a estrutura proteica, ela não é codificada a partir do material genético da célula hospedeira, mas sim do material genético do próprio vírus, tá? Vamos à próxima. Oitava. Apesar do elevado número de fármacos antivirais disponíveis atualmente, o tratamento contra doenças causadas por vírus muitas vezes falha, devido ao desenvolvimento de resistência por esses agentes infecciosos. Uma estratégia promissora para superar esse problema é criar drogas que atuem sobre a camada mais externa de vários vírus, o chamado envelope viral, e assim sejam eficazes contra diversos tipos desses agentes. Já vou fazer uma marcação aqui, olha o que ele está dizendo, tá? Que uma estratégia promissora para superar o problema da resistência é criar drogas que atuem sobre o envelope viral, tá? Vamos lá dar continuidade. Nesse sentido, os pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro e do Instituto de Medicina Molecular de Lisboa identificaram os mecanismos de ação de uma classe de moléculas que tem alta afinidade por lipídios, denominadas porfirinas, capazes de interagir com o envelope viral e inativar o vírus da estomatite vesicular. A respeito da ação da porfirina sobre o envelope viral, é correto afirmar, vamos lá. A criação de drogas que atuem sobre a camada viral mais externa é uma estratégia promissora, pois todos os grupos virais possuem esta camada. Não, nem todos. Inclusive, tá? Muitos vírus, eles são formados apenas por capsídeo, ou melhor, um núcleo capsídeo, que é o capsídeo, a cápsula proteica e o material genético. Muitos vírus não têm envelope, ok? Vamos dar continuidade. Então, nem todos os vírus são envelopados, então nem todos eles aí poderiam ser combatidos por esse tipo de fármaco. Ao inativar o envelope viral, a porfirina também interfere nos mecanismos de oxidação de lipídios que ocorrem no interior da mitocôndria viral. Vamos lá, oxidação de lipídio. Quebrar lipídio é um processo metabólico. O vírus não tem metabolismo próprio, ele não oxida lipídios. Mas ele ainda foi além. Ele ainda disse que vírus tinham mitocôndria. Gente, vírus não tem nem célula, quanto mais organela membranosa. Definitivamente não. Um dos principais obstáculos para o desenvolvimento de fármacos antivirais à base de porfirina é a capacidade de mutação do vírus. Não, nesse caso não. Por quê? Porque o envelope viral, na verdade, ele é uma estrutura da célula hospedeira que o vírus carrega consigo. Então, se o vírus sofrer mutação ou não vai afetar esse envelope, porque esse envelope originalmente é da célula hospedeira. A destruição do envelope viral por parte da porfirina impedirá a infecção,
uma vez que ele é importante para a entrada do vírus na célula. Perfeito. O que acontece? Quando eu falo de um vírus envelopado, ele necessita desse envelope para que ele possa infectar a célula hospedeira. Sem o envelope, ele não consegue. Inclusive, no atual momento que estamos vivendo, por que a famosa água e sabão, essa famosa combinação de água e sabão, ela é uma medida profilática tão eficiente para reduzir os casos de contaminação pelo SARS-CoV-2, que é o atual coronavírus que está causando essa pandemia. Exatamente porque esse coronavírus, ele é um vírus envelopado, ele tem um envelope lipídico, tá? Então, quando eu utilizo o sabão ele reage com esse lipídio, quebra, dissolve essas moléculas de lipídio, e esse vírus sem envelope, ele perde a sua capacidade infecciosa. Então, essa alternativa, ela está perfeitamente correta. Vamos analisar a última alternativa desta questão. A inativação do envelope viral se dá pela desnaturação dos aminoácidos com os quais a porfirina interage. Vamos lá. Aminoácido é constituinte de proteína. E quando eu falo de desnaturação de proteína, é desnaturação da proteína como um todo e não do aminoácido individualmente. Já está errado aí, né? Segundo, eu não tenho sentido aqui em falar de desnaturação proteica do envelope, porque o envelope ele tem caráter lipídico. Então, se eu vou desnaturar ou não uma proteína, aqui é indiferente, porque não iria estar se referindo aí ao envelope. Quando eu falo de envelope, eu estou falando de lipídio, não cabe aqui falar em desnaturação, beleza? Vamos à próxima questão. Questão 18. As doenças do prion, ou as encefalopatias espongiformes transmissíveis, são uma família de doenças neurodegenerativas progressivas raras, que afetam os seres humanos e animais. Eles são distinguidos por longos períodos de incubação. Encefalopatias, alterações características associadas à perda neural e por uma falha para induzir a resposta inflamatória. Os agentes causadores das encefalopatias espongiformes são acreditados para ser prions. O termo prions refere-se a agentes patogênicos anormais que são transmissíveis e são capazes de induzir a dobragem anormal de proteínas celulares normais específicas, denominadas proteínas prions, que são encontradas mais abundantemente no cérebro. As funções dessas proteínas prions normais ainda não são completamente compreendidas. A dobragem anormal das proteínas prions leva a danos cerebrais característicos e a sinais e sintomas das doenças. As doenças do prion são geralmente rapidamente progressivas e sempre fatais. Então, observe que ele está me dando uma informação aqui, ó, muito importante. Que os prions, eles são proteínas, tá? E o que ocorre? Quando eu estou falando aí de proteína, eu estou falando de um polímero de aminoácidos. Quando eu falo de aminoácidos, eu comento que os aminoácidos são subdivididos em dois grupos. Os naturais, aquele que o organismo consegue produzir, sintetizar, e os essenciais, que são aqueles que o corpo não consegue produzir e, consequentemente, eu preciso obter pela alimentação, tá? Então, para que essas proteínas se manifestem, de antemão eu já aviso, eu preciso de aminoácidos, tanto naturais quanto essenciais. Então, vamos analisar aqui as alternativas. A condição para a manifestação dos prions depende de uma aquisição de aminoácidos essenciais através da nutrição e de uma síntese de aminoácidos naturais pelo próprio organismo. Perfeito. Tá? Porque para que essas proteínas possam se manifestar, eu preciso que elas sejam sintetizadas. Eu preciso das unidades constituintes para a formação dessa proteína. Letra A. Mas vamos ver as demais alternativas. Ele está dizendo que para a manifestação dessas proteínas, eu necessitaria de uma maior síntese de RNA ribossômico para o transporte de aminoácidos para o meio citoplasmático. Vamos lá. RNA ribossômico não transporta aminoácidos. Quem transporta aminoácidos é RNA transportador. Está errado. E uma maior secreção de lisossomos para a estabilização das proteínas específicas. Lisossomos não secretam nada, lisossomos digerem, lisossomos realizam digestão intracelular. Absolutamente nada a ver. E um aumento na quantidade de retículo agranular. Retículo agranular é o liso, ele não produz proteínas, ele produz lipídios. Também não se relaciona aqui com uma estrutura proteica.
Da organização do citoesqueleto para a estrutura da proteína. Organizar o citoesqueleto para uma proteína. A proteína nem é célula, quanto mais possui citoesqueleto. Citoesqueleto é a estrutura de célula eucariótica, nem procariótica possui, quanto mais uma proteína possui um citoesqueleto, tá? Então, aqui, letra A, ok? Essa é a nossa última questão, dentre aquelas que foram solicitadas. Qualquer dúvida adicional que vocês tenham, voltem para o WhatsApp, fiquem à vontade, mandem uma mensagem por direct, mandem uma mensagem no privado do WhatsApp e eu terei o maior prazer em responder. Beijos e bons estudos!